para que a gente possa ver a Igreja de Cristo com a mente saudável. Então, a partir deste momento, a partir de agora, eu já tenho aqui a honra de anunciar nosso convidado especial, esse pastor que é especialista na área da mente humana. Nós temos agora, pastor Isaac, a honra de convidar o pastor Israel Marcelino para poder aqui conversar aqui com a gente, bater um papo gostoso. Paz do Senhor, pastor Israel. Tudo bem aí com o senhor? A paz do Senhor, pastor Isaac, a paz do Senhor, irmão Anderson, a paz do Senhor a todos os irmãos aí de Cruzeiro, a paz do Senhor a todos os irmãos aí no Brasil que estão nos vendo, nos ouvindo. É uma honra, é um privilégio poder estar com vocês. A saudade é grande. Fica aqui o meu abraço já, né? Como diz o outro, um pouco meio distante, mas que Deus abençoe vocês. Meus parabéns por essa live, por esse trabalho, por essa iniciativa. Vamos estar juntos aí nesta live muito abençoada. Amém, pastor. Pastor Isaac, antes de eu fazer aqui a minha primeira pergunta para o pastor Israel Marcelino, eu queria deixar aqui o senhor à vontade para cumprimentar e saudar aqui o pastor Israel. Pastor Israel Marcelino, meu amigo, viu? Meu abraço, a minha admiração sempre, o senhor sabe isso, que há longos anos, né? Nós nos conhecemos e tenho aprendido muito também contigo. E o Campo de Cruzeiro, na sua diretoria da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, agradece imensamente a oportunidade que o senhor nos dá e amplia esse momento para nos ajudar muito. O seu seminário feito aqui conosco é lembrado muito até hoje. E muitos estão esperando por esse momento. É muito bem-vindo. Amém. Muito obrigado, pastor. Quem sabe por um ano a gente vai fazer um outro seminário aí para a glória de Deus, né? Amém. É só marcar. Pastor Israel, antes de nós começarmos aqui a conversar e bater um papo, eu gostaria de pedir aos internautas, né, essas 35 famílias que já estão aqui ligados conosco, eu queria pedir para que você desenvolva aí uma pergunta, tire a sua dúvida. Pastor Israel Marcelino, ele é especialista em mente humana. Olha que interessante. Inclusive, queridos, ele tem aqui um livro que ele escreveu, Cuidando da Sua Mente. Eu até fechei o fundo aqui para você ler melhor. Ó. Cuidando da Sua Mente. Nós vamos conversar um pouquinho desse livro e ao final da live eu vou te explicar como é que você faz para adquirir esse livro. Pastor Israel, ele está nos Estados Unidos, mas você consegue adquirir esse livro aqui no Brasil, tá bom? Então, conforme aqui nós fomos desenvolvendo esse bate-papo, essa conversa, já também a sua pergunta, tire a sua dúvida. É muito importante que ao final desta live você fique com todas as suas dúvidas sanadas. Combinado, queridos? Já estamos aqui com mais de 40 famílias. Pastor Israel Marcelino, eu queria saber do senhor, nós temos aqui, ó, eu pelo menos, pastor, estou cheio de dúvida, viu? Eu vou falar para o senhor que o bate-papo talvez não vai ficar só em uma hora, nós vamos desenvolver mais. Se tiver gostoso, a gente vai fazer que nem os discípulos. Cada um faz uma tenda e aí a gente fica por aqui mesmo. Tá certo. Eu quero saber do senhor, pastor, nós colocamos, até o tema dessa live, nós colocamos o nome dela de epidemia oculta. Tá? Por entender que por trás da epidemia do coronavírus existe uma outra epidemia. Sim. E talvez eu possa chamar ela, né? Porque o coronavírus, se a gente parar para entender, ele transformou o mundo de cabeça para baixo. Yes. Eu acho que não é exagero nenhum dizer isso. Não. O coronavírus, ele mudou o mundo de cabeça para baixo e muita coisa mudou. Seria exagero da minha parte dizer que as doenças psicossomáticas, pastor, serão ou já está sendo a segunda onda que vai aí trazer muitos prejuízos para a saúde humana? Bom, vamos em parte, né? O coronavírus nada mais é do que uma molécula, então ela já por si só já é oculta, né? Vamos dizer assim. Você não consegue enxergar esse vírus, você não consegue, de repente, ver onde é que esse vírus está. Então, muitas vezes você é contaminado sem estar sabendo, né? Agora, existe um problema que é muito importante. Nós, antes do coronavírus, já estávamos
com problemas com relação à saúde mental. Emocionalmente, sentimentalmente, nós, os seres humanos, já estávamos passando por uma epidemia muito grande, né? Então, socialmente falando, né, mentalmente, com relação às nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nós já não estávamos bem. Agora, nessa pandemia, piorou 300%, sabe? Essa questão da saúde mental, entendeu? Entendi, pastor. Pastor Isaac. Sim. Eu sei que o senhor também está cheio de dúvida e cheio de pergunta aí, porque o senhor já me adiantou isso. Então, eu já deixo aqui e dou liberdade para o senhor já de sanar essa primeira dúvida junto com o pastor Israel. Nós vamos aproveitar que ele está aqui hoje, pastor, mas nós vamos arrancar o couro desse homem. Pode arrancar. Pode falar. Ele tem couro de hipopótamo, né? Pode arrancar que não sai. Ô, pastor Israel, a minha pergunta é o seguinte: na realidade, constitui duas perguntas e eu aproveito para fazer ao senhor. A primeira delas, pastor, procede que uma mente renovada tem mais capacidade de concentração, o entendimento é mais perceptível, a memória é mais pronta, o raciocínio é mais claro, captamos os pensamentos dos outros com mais facilidade quando a mente é renovada? Primeira pergunta. Segunda, existem mentes de cristão que ainda não foram renovadas? A palavra de Deus, ela traz para nós a informação de que nós devemos de renovar a nossa mente. Se você não renovar a tua mente, você acaba tendo, de repente, sintomas, ansiedade, de depressão, de aflição, e assim por diante, né? De desilusão, e assim por diante. Então, é muito importante nós renovarmos a nossa mente. O que significa renovar a mente? O que passou ontem ficou para ontem, eu vou viver o dia de hoje, olhando para o meu amanhã, que Deus tem preparado, né? E a palavra de Deus diz para nós renovarmos a nossa mente, né? O apóstolo Paulo já estava ensinando a respeito disso daí. Porém, existe muitos crentes, muitos evangélicos, muitos irmãos que muitas vezes esquecem de renovar a mente. Preste atenção numa coisa. Vamos fazer uma suposição que a nossa cabeça seja uma piscina. E ali você coloca água para a piscina. Se você não renovar aquela água que está na piscina, ela vai criar lodo, ela vai criar um cheiro não muito agradável, ela vai ter contaminações e assim por diante. Se você renovar a água constantemente, não se cria o lodo, não se cria contaminação, não se tem um mau cheiro e assim por diante. Por isso é que a palavra de Deus nos leva a entender de que cada dia você precisa fazer uma reciclagem. Você precisa ver o que não é bom, joga fora. E o que é bom, permanece com você. Agora, completando essa pergunta para a gente poder partir para uma outra, né? Preste muita atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Já tem mais ou menos quase 3 meses que nós estamos recebendo somente notícias ruins, notícias negativas, notícias de morte, notícias que muitas vezes deixam para a gente o medo, a gente fica muitas vezes apático. Só de você estar isolado em casa já não é bom. Aí você liga a mídia e vê um bocado de notícia ruim. Aí você vai alimentando de notícias ruins, de morte, de doença, de contaminação. Chega uma hora em que a boa notícia ou a boa palavra não encontra espaço numa mente que está carregada de notícias ruins.
Então, o que é que você precisa fazer? Limpa, lava a tua mente. Tira tudo que não serve, tira tudo que é estragado, tira tudo aquilo que te contaminou, joga fora e começa a colocar dentro da tua mente pensamentos positivos, pensamentos bons, leitura da palavra de Deus, hino de louvor ao Senhor, sabe? Crendo sempre de que o Senhor está no controle de tudo e para de ver notícias ruins. Para de ver notícias ruins. Começa a administrar e ver só notícias boas e agradáveis. Amém, pastor. Ó, eu estou muito empolgado aqui. Inclusive, eu quero pedir para você que está assistindo essa live, desliga essa Globo aí. Não adianta você ficar assistindo a live no celular com a Globo ligada. Você está deixando o lixo entrar dentro da sua casa. Para com isso. Fecha o esgoto. Fica só na live. Traz a sua família para a live e você vai ver que você vai aproveitar muito melhor. E aproveita também e já compartilha também. Tá bom? Deixa aqui a sua pergunta. Pastor Anderson, me dá um minutinho só. Pois não, pastor. No seminário, não sei se vocês se lembram, tem um capítulo que eu falo a respeito de guardar a mente. Nós somos responsáveis de guardar a nossa mente. Como é que você guarda a tua mente? Você não pode ver tudo que você quer ver e você não pode ouvir tudo que você quer ouvir. Então, você precisa guardar a tua mente para que, de repente, aquilo não serve para você ver, deixa de lado. Aquilo não serve para você ouvir, deixa de lado. Você está me entendendo? Por isso é que a palavra... Entendo porque com o corpo acontece a mesma coisa. A gente não pode comer tudo que a gente gostaria de comer. Sim. Né? Olha Deus falando comigo aqui hoje, já na live, pastor. É muito importante porque você, internamente, é reflexo daquilo que vem do exterior. Né? Então, aquilo que você recebe, você vai acumulando. Chega uma hora que eu falo para você, Deus é bom. Você diz, não, tem muita gente morrendo. Tem muita, porque já não cabe mais, não tem mais espaço da bondade de Deus na tua mente, me entende ou não? O HD já está cheio de lixo. Já está cheio de lixo, então tem que deletar. Tem que deletar. Tem que deletar. Exatamente. E não adianta deixar na lixeira, não, tem que tirar até da lixeira. Tem que tirar, tem que acabar com tudo. É isso aí. Pastor, como nós vamos falar muito sobre mente aqui hoje à noite, é muito importante a gente esclarecer algo. Sabe por quê? Eu descobri que tem muitas pessoas que ainda não conseguem diferenciar a mente da alma. As pessoas não conseguem entender se ambas são as mesmas coisas ou se a mente é uma coisa e a alma é outra coisa. Então, antes da gente aprofundar na mente humana, eu gostaria que o senhor explicasse para todos aqueles que estão assistindo essa live qual a diferença, pastor, de mente e de alma. Esclarece isso aí para a gente. Nós temos o espírito, nós temos a alma, nós temos o corpo. Okay? Na nossa alma estão os nossos sentimentos, o nosso psique. Ali estão os nossos pensamentos, ali estão nossos desejos, ali estão as nossas vontades. Então, quando se fala de mente, pensamento, sentimento, emoções, né? Isso tudo compõe a alma do ser humano, né? Então, é muito importante você saber que a alegria, a tristeza, a aversão, de repente, o desejo, a vontade, a depressão, a ansiedade, de repente, a desilusão, tudo isso faz parte da alma, da nossa alma. Nossa alma é o nosso sentimento. A nossa alma é onde reside a nossa mente, onde reside o nosso desejo, onde reside as nossas vontades, assim por diante. Me entendeu? Não. Espírito é uma coisa, a alma é outra e o corpo é outra. Então, a alma é a residência da nossa mente, é o nosso psique. Falando assim, em português, muito tranquilo, ok? Então, para todo mundo entender. Só para esclarecer, então, não é errado dizer, então, que a nossa mente, ela é a nossa alma? Sim, não é errado, não. Não é errado. Quando a pessoa ela fala em relação à alma, ela está falando em relação à mente. Ou seja, a pessoa que precisa limpar a mente, ela precisa também limpar a alma. Quando a pessoa diz assim, a minha alma tem sede de ti, é a mente. Entendi. A minha mente tem sede do Deus vivo, porque a grande verdade, é muito interessante essa pergunta que você fez, que inclusive eu dou isso no seminário, né?
A alma é a residência, o cérebro é a residência da nossa mente. A nossa alma está ali. Os nossos... Deus fala de coração, fala de alma, muitas vezes sendo pessoas, né? Deus fala muitas vezes de sentimentos, né? E assim por diante. Mas a grande verdade é que está tudo aqui, ó, aqui, na nossa mente, aqui dentro, os nossos pensamentos, né? Isso da alma. Você sabe que é muito interessante quando Jesus estava numa conversa com os fariseus, eles disseram, né, que eles tinham medo das pessoas que matavam o corpo e tal. Jesus disse, não temam aqueles que matam o corpo, né? Mas temam aqueles que podem lançar no inferno o corpo e a alma. Entendi. O espírito não, a alma. Está me entendendo? Os teus sentimentos. Pastor, eu estou muito empolgado, já vou fazer aqui, é só conclusão dessa. Então vamos lá. O Anderson está aqui, Vivinho da Silva, está falando com o pastor Israel Marcelino, com o pastor Isaac. Sim. Mas daqui a pouco o Anderson bateu as cacholas, morreu, pronto. Foi para o céu. Cadê a minha mente, pastor? Para onde ela vai? Para onde ela vaga? Cadê a alma? Essa pergunta ela é muito teológica. Ela é bem... Olha que nem é um momento polêmico da live ainda, hein? Nem é um momento polêmico ainda. A grande verdade é o seguinte, quando você vai para a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que o espírito volta a Deus. Aí, entre aspas, o corpo volta à terra. Entre aspas, a alma está onde? Você que aceitou Jesus, você que tem o nome escrito no livro da vida, você que tem o Espírito de Deus, você que está salvo, a tua alma foi para onde? Alguém poderia responder para mim? A alma foi para onde? O paraíso. Entendi. Me entendeu? Então, não? O espírito volta para Deus. A Bíblia diz, morreu o homem, o espírito volta a Deus. Certo. Ruach. Esse voltar a Deus não é o estar lá com Deus, convivendo com Deus. Não, é o Ruach. É o que Deus te deu. Okay? Agora, a tua alma, que é a tua vida, os teus pensamentos, a tua emoção, a tua mente, o teu desejo, a tua paixão, é o teu homem interior, é o teu apetite, a tua vontade, é o teu caráter, a tua personalidade, é a tua parte imaterial. Me entendeu, não? Então, hoje, por exemplo, Jesus morreu. Certo. Né? Jesus ali na cruz, vamos dizer assim, Jesus ali na cruz. Certo. Aí, de repente, o ladrão reconhece, né? E fala com Jesus. Aí Jesus disse assim para ele, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele morreu, o corpo dele foi para a tumba. Quem é que foi para o paraíso com Jesus? Esse imaterial, esse homem interior, essa pessoa interior, a alma, entendeu? A alma. A alma, que é isso tudo que nós vivemos. Nós amamos a Deus, não é com o nosso... Aqui com o nosso coração. Nós amamos a Deus através dos nossos sentimentos, da nossa alma. Olha que interessante. Então vamos lá, só para então encerrar essa parte. O que vai conviver com Cristo no céu, com Deus Todo-Poderoso, então não é o espírito que muitas pessoas pensam. A convivência não será através do espírito. A convivência será através da alma. Isso, vamos dizer assim, na eternidade. Isso. A grande verdade é o seguinte, por que a Bíblia diz que aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão? Então, não vai ter uma alma só, alguma coisa assim, vai ter um corpo ressurreto. Sim. Me entendeu, não? Então, Sim. Imagina assim comigo. Um corpo transformado. Imagina assim comigo. Jesus morreu, ressuscitou, chegou para os discípulos e disse assim, vocês têm peixe para comer? E comeu peixe. Dá para você explicar essa interação? Me entendeu, não? Então, a não ser que o espírito coma, né? Ele não atravessou as paredes do templo, ele não foi no meio dos discípulos. Então, é alguma coisa que nós podemos somente, vamos dizer assim, imaginar nessa questão da legalização da alma, né?
Amém, o corpo em si volta à terra, como diz a Bíblia, porque isso daqui acaba, deteriora. Mas a alma em si é um negócio tão forte e ao mesmo tempo, tão simples da gente entender, de que cérebro é um órgão, por exemplo, que Deus não permitiu o homem estudar muito. Não se faz transplante de cérebro. Faz transplante de coração, de outras coisas, mas de cérebro não. Né? Então, eu até escrevi na minha apostila que o cérebro é a residência da tua alma, da tua mente, do teu entendimento, do teu intelecto e da tua psique. Você lembra que era aquela parábola que Jesus falou a respeito de Lázaro, o mendigo, e o rico, que o rico morreu, estava lá no Hades, olhou para o pai Abraão e disse: pai Abraão, pede para alguém molhar o dedo aí e botar aqui. Então, ele estava tendo um sentimento. Exato. Estava queimando fogo, sabe? Estava sentindo sede, né? Então, não é que isso seja polêmico, né? Algumas pessoas podem ter até algumas vertentes, mas para a gente poder entender na simplicidade, para a gente poder, de repente, não se aprofundar teologicamente com relação a isso, né? Então, é muito importante. É errado pensar que, de repente, esse corpo transformado era o corpo de Adão antes da queda? Aí eu não tenho base bíblica para falar isso para você. Eu prefiro fazer como Paulo disse, né? Que o nosso corpo será, num piscar de olho, transformado, né? De corrupto para ser incorruptível. Quer dizer, não vai ter enfermidade, não vai ter doença, né? Agora, deixa eu puxar um pouquinho aqui, Anderson e pastor Isaac, só um pouquinho. O Anderson sabe que tem um outro Anderson dentro dele? Não tem um Anderson dentro dele? Tem uma pessoa meio esquisita aqui dentro, pastor. Dentro de cada um de nós existe o homem interior dentro de nós. E aquele que fica aqui dentro de mim é o comilão, não sou eu, é o outro que está aqui dentro de mim. Presta atenção numa coisa, eu já cheguei para poder estar pregando evangelho para algumas pessoas, e as pessoas dizem assim: pastor, eu não quero tomar droga, mas existe algo dentro de mim que me impulsiona a tomar droga, a cheirar a coca, ou então me impulsiona a eu me adulterar, ir para o adultério, ou praticar o pecado, assim por diante, né? Então, a grande verdade é que existe esse homem interior dentro de nós. E isso representa a nossa alma, o nosso desejo, a nossa vontade, está me entendendo ou não? Amém. Pastor Isaac, o senhor está conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir, pastor? Agora sim, e desde o início. Então tá bom, pastor. Pode fazer uma pergunta para o pastor Israel. Ô, pastor Israel, eu gostaria de enfatizar e pedir ao senhor, esta pandemia realmente, e até foi assunto rápido que nós tivemos e com o senhor, uma pandemia espiritual. Eu estou muito preocupado e a razão online de segunda-feira a segunda-feira, ou seja, todos os dias, principalmente no momento em que nós estivemos dias com os nossos cultos presenciais suspensos e voltamos agora recentemente, ou seja, dentro de uma semana. E essa liberdade nossa, até 20%, que as autoridades nos deram para fazer o culto presencial, ele tem uma autorização somente até dia 15, agora deste mês. Aguardamos, evidentemente, pedimos a Deus para continuarmos os cultos presenciais. Mas vem me preocupando, porque parece-me que não há uma disposição da igreja, quando tem essas oportunidades, de realmente voltar aos cultos presenciais. E parece-me que isto é em razão de
ou a obediência que nós achamos certo, que as autoridades orientam, mas acima dessas obediências, poderia, sim, dentro do que há de liberdade de estar aos cultos presenciais, não tem essa disposição, parece-me, de estar nos cultos presenciais. O que o senhor me diz disso? Lembrando de exatamente essa situação de uma doença além do material. Eu não sei se já terminou a pergunta dele, mas falhou algumas coisas, mas eu acho que eu entendi, no modo geral, assim, a questão disso daí, né? Eu não quero que ninguém fique triste comigo. E também não quero, de maneira nenhuma, afrontar ou confrontar ninguém. Nós estamos numa live, o senhor me fez uma pergunta que é muito importante e tem muita gente perguntando a respeito disso, né? Eu acredito o seguinte, pastor, quem tem um bom relacionamento com Deus, ele vai para a igreja. Ele não vai ficar em casa para assistir live, que não é a mesma coisa. Agora, se de repente a gente tem que entender isso, né? Que tem as pessoas que eram religiosas que estavam dentro da igreja, que iam no culto só de domingo, dava sua oferta, o seu dízimo, e estava tudo certo, né? Tem aquela outra que de repente ia só na terça, ou na quarta, ou sei lá, na quinta ou na sexta. Então, nós temos duas coisas aqui evidentes. Primeiro, aquele que tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Aquele que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, ele vai para a igreja. Ele vai para a igreja, você pode ter certeza. Ele só não vai para a igreja se ele não tiver condições. Mas ele é igrejeiro, ele gosta da igreja. O religioso, talvez vai preferir assistir cultos, lives, online, sabe? De outras igrejas, porque daí não vai ter grandes compromissos. Me entendeu ou não? Tem muitos pastores que estão preocupados com isso, com a volta dos cultos. Com a volta dos cultos. A pandemia acabando, vai para a igreja ou não vai para a igreja? O religioso talvez não volte. Talvez o religioso vai uma vez por mês. Talvez o religioso vai de cada 2 meses, ou de cada 6 meses, ou uma vez por ano. Agora, aquele que é igrejeiro, que tem comunhão com Deus e com a igreja, esse não aguenta. Ele tem que ir para a igreja. Então, nós vamos ver, pós-pandemia, aquele que ainda está com o coronavírus na alma. Aqui dentro, lá, na cabeça. Não tem coronavírus no corpo, mas tem o coronavírus aqui. Porque, vamos falar a verdade um para os outros, como a Bíblia diz, né? Sabe o domingueiro? O domingueiro. Puxa, ainda bem que ele está indo no domingo na igreja. Não. Sim. Sabe o domingueiro? Então, sabe aquele irmão que você fala, rapaz, quanto tempo, tem mais de mês que eu não te vejo. Pastor, hoje eu resolvi, tive tempo. Sempre dá uma desculpa. Então, eu acho que está na hora de muitas pessoas pararem de ser religiosos e passarem a ser adoradores. Pastor, mas eu preciso ir para a igreja adorar? A igreja é o lugar onde nós nos encontramos com o objetivo de adorar a Deus na beleza de sua santidade e ouvir a palavra que Deus tem para nós. Amém. Eu acredito que o igrejeiro, aquele que gosta de ir na igreja, ele não vê a hora de voltar para poder abraçar o irmão, para poder testemunhar, para poder louvar, para poder cantar. Pastor, tem uma pergunta boa aqui para você. Vamos voltar agora um pouquinho para a mente humana novamente. Pelo seguinte, hoje, quando eu pensava, em algumas questões e perguntas, eu fui visitado pelo Espírito Santo e ele falou fortemente ao meu coração em relação a um assunto. E é um assunto muito sério. Aquele assunto daquelas pessoas, pastor Israel, que foram abusadas na infância, aqueles que foram espancados pelos pais, aqueles que foram abandonados pelos pais. Essas pessoas, elas sofreram traumas, terríveis, traumas inimagináveis. E, de repente, algumas dessas pessoas, pastor,
carregam esses traumas até hoje. E tem muitas pessoas, e eu já ouvi isso, algumas pessoas que confundem trauma com mágoa, trauma com rancor. O que eu queria perguntar ao senhor, e agora nós vamos para um momento bem prático dessa live, como é que uma pessoa dessa, como é que uma pessoa traumatizada a esse ponto, ela pode ressignificar isso na mente dela, para ela poder abandonar esse passado e conseguir ter uma mente mais leve e mais saudável? Vamos fazer assim. Vamos falar de traumas e vamos falar de feridas. Tá certo? Então é muito importante você entender assim, feridas se trata, se curam, ainda que pode ficar até as cicatrizes. Trauma não tem cura. O que a gente precisa entender é que a gente vai precisar administrar, sabe, aquilo que traumatizou a pessoa. Por exemplo, se você foi abusado ou abusada na infância, na adolescência, e aquilo te traumatizou, o que é que você tem que fazer? Vou buscar uma cura. Só Jesus para curar, só Deus para curar. Caso contrário, trauma não tem cura, ok? Mas você pode encontrar a ajuda do Espírito de Deus, a ajuda de um pastor, da esposa de um pastor e assim por diante, a tratar, a administrar esse trauma. Fazer com que, de repente, esse trauma não tome o corpo de 100%, mas fique ali nos 20%, 10%, 15%, né? Para poder tratar disso. O passado, não tem como você consertar o passado. O passado já foi. O que você tem que entender é que tem certas coisas que você pode esquecer, né? Não dá para apagar por causa da memória. Lembra do computador, né? O computador tem memória, né? Então não dá para apagar, mas dá para esquecer, dá para jogar no lixo, né? E quando você tem uma coisa aqui que é muito interessante, você falou de abuso, né? Que muitas vezes meninas ou meninos que foram abusados e tal, né? E são pessoas que ficam marcadas, ficam traumatizadas, né? Se você tem lembrança, se o abusado, né, a pessoa que passou pelo abuso, tem a lembrança de quem fez isso, ore por ele, ore por ela, ore por aquela pessoa, sabe? E ame com o amor de Deus, que você vai ver que vai ficar mais fácil você administrar o trauma. Agora, tem trauma também por acidente, por perdas de família, tem trauma, por exemplo, por afogamentos, né? Tem traumas, tem vários tipos de traumas que você pode, de repente, estar passando ou estar carregando no teu coração, mas você pode estar administrando, dependendo do tipo de trauma, você busca uma certa ajuda. A palavra de Deus, para nós que somos evangélicos, é número 1, tá? Não tem livro melhor do que a palavra de Deus, né? Onde você vê, por exemplo, aquela passagem que diz assim, que marcas são essas nas tuas mãos, né? Aí o profeta diz, essas são as marcas que foram feitas na casa dos meus amigos, dos meus parentes. Então aquilo ali seria um trauma, uma suposição, mas dá para administrar. Então o trauma em si mesmo não tem cura, mas você tem que aprender a administrar. Não conviver com o trauma, é administrar o trauma. Feridas, ferimentos, aquilo que te machucou, né, que doeu na tua alma, aí você pode tratar disso, pode receber a cura, ainda que muitas vezes fica a marca da ferida. Então, os psicólogos e psicanalistas, eles usam muito o termo de ressignificar isso. Você dá um outro significado à tua infância, você dá um outro significado àquele abuso, um outro significado àquele abandono. Esse termo ressignificar, o senhor concorda com ele? Olha, biblicamente, vamos dizer assim, fica um pouco difícil. Teologicamente também fica um pouco difícil, né? E não é todo mundo, por exemplo, que está na igreja de Cruzeiro que vai entender o que é ressignificar todas estas coisas. Lembra que eu disse, se você lembrar de quem te traumatizou ou o que te traumatizou, ora por ele e ame. É uma forma de você estar dando um outro significado para aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Para eu poder
de repente não me machucar, não me iludir, não ficar desiludido e assim por diante, né? Deus está no controle de todas as coisas, inclusive dessas marcas. Deus viu, Deus permitiu, Deus permitiu. Estou superando? É muito importante você entrar nessa palavra, superação. Vou estar superando esse trauma, vou estar superando o que me machucou, vou estar superando o que me feriu, vou estar superando todas essas coisas aí para eu poder viver uma vida feliz. O que é ser feliz? Uma mente saudável, de excelência, é você saber administrar o que passou e viver o presente. Amém, pastor. A todos vocês que estão aqui nos assistindo, vocês estão meio quietinho aqui, mas se você está gostando do papo, digita um glória a Deus, digita um aleluia, digita um Deus é bom, Deus é maravilhoso. E antes de passar aqui, né, isso é para a gente poder movimentar. Isso consegue motivar a gente que está desse lado aqui, trazendo essas informações para vocês. Antes de eu passar para o pastor Isaac, mais uma pergunta. Agora parece que o áudio dele está bem bacana, a imagem também está muito boa. Eu quero trazer uma pergunta aqui, pastor Israel, do pastor Cláudio Henrique, aqui de Cruzeiro. Deixa eu colocar na tela aqui. Ele colocou: a paz do Senhor, pastores, como entender uma pessoa cristã ter picos, acho que ele quis dizer aqui, picos de ansiedade, de pânico, ele completou aqui depois na outra. Diversos picos de pânico, ansiedade. Seria algum trauma da sua infância, esses picos de ansiedade? Vamos falar assim, em termos de depressão, ansiedade, pânico. A gente precisa ver, muitas vezes, as ordens, né? Por que isso está acontecendo? É um problema genético? É um problema químico? É um problema hormonal? Então, vai depender muito do que está acontecendo no organismo da pessoa, no cérebro daquela pessoa, né? Então, por exemplo, o crente, muitas vezes, uma pessoa cristã, né, que entra num pico de pânico, ou num pico de ansiedade, ou num pico de depressão, sem confrontos, sem afrontas, numa boa aqui, conversando e assim por diante, né? Tem algo que nós precisamos entender, pastor Anderson e pastor Isaac. Nós precisamos entender, sabe? O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, ele está conosco. Deus está no controle de todas as coisas. Então, se eu entender e compreender de que sou simplesmente uma criatura amada por Deus, que aceitando Cristo Jesus, eu me tornei filho de Deus, que o Espírito Santo cuida de mim, então eu vou dormir, babar e roncar. É isso aí. Porque Deus está no controle, então eu não tenho necessidade de estar ansioso nem depressivo, e muito menos pânico. Deus está conosco. Deus está contigo. Para quem não é crente, para quem não é cristão, que está assistindo, de repente, essa live, ou vai estar vendo muitas vezes, meu irmão, meu amigo, minha amiga, é o seguinte, não tem outra saída. A saída, a porta é Jesus Cristo, recebendo Ele como teu único e suficiente Salvador. Não existe outro livro a não ser a Bíblia Sagrada. Pronto, ponto final. Pode falar o que quiser, mas essa é a verdade. Amém. Pastor Isaac, agora o seu som está bom, a imagem está boa. É com o senhor. Pode perguntar, pastor. Eu gostaria só de dar continuidade dentro dessa última linha do pastor Israel Marcelino. Até pensei numa receita específica para ter mentes renovadas. E o senhor já começou pela primeiro item desta, entre aspas, dessa receita, para ter uma mente renovada. A primeira coisa é realmente aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quero entender, e com segurança, que esse é o único caminho, não tem outro caminho para a renovação de mente, a não ser através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, feito isto, o que é que o senhor o senhor falou, já disse, o que o senhor daria como base para sempre manter a mente renovada? Por quê?
quando o senhor disse, e nós conversamos rapidamente, do retorno agora dos cultos presenciais, o senhor disse daqueles que são realmente os cristãos e são os religiosos. Esses religiosos, nós gostaríamos que se tornassem verdadeiros cristãos. Então, para sempre ter uma mente renovada, o que é que o senhor dá como conselho básico, basilar para a pessoa sempre, sabe, estar focada com uma mente voltada para o Espírito Santo e jamais para as obras da carne? Antes do senhor responder, pastor Israel, rapidinho, só deixar ciente aos nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo, que logo após dessa resposta vem o momento polêmica, tá bom? Então fica ligadinho aí, já compartilha, porque depois dessa é o momento polêmica. Pode responder, pastor. Ainda que nós já tivemos um, porque já. teologicamente a respeito de alma, espírito, para onde vai e tal, falar numa live assim, é meio difícil para o pessoal poder entender. Até aqueles que conhecem um pouco mais de teologia, a gente falou grosseiramente, mais ou menos, essa questão. Mas a nossa alma, o nosso pensamento, o nosso desejo, o nosso psique, ele vai para dois lugares, ou ele vai para o paraíso ou ele vai para o Hades. Exato. Que a Bíblia ensina assim, o corpo volta à terra, é pó, o espírito volta a Deus. Então, ninguém vai ficar vagando por aí, né? Agora, alma penada não existe, né, pastor? Alma penada não existe. Agora, voltando para que o pastor Isaac estava falando, eu queria aproveitar esse momento para a gente poder usar da sinceridade do nosso coração. Aceitar a Jesus Cristo na igreja, muitas vezes as pessoas recebem Jesus, aceitam Jesus, e muitas vezes até passam pelo batismo, não significa que, de repente, eles foram, entre aspas, ou receberam da parte de Deus a justificação. É muito importante que eu aceitar a Cristo não justifica ninguém. A Bíblia diz que é Deus quem nos justifica. E quando eu aceito a Jesus Cristo, Deus, entre aspas, fica olhando para nós para saber se nós simplesmente aceitamos a Jesus Cristo ou se nós realmente cremos no que Jesus Cristo fez. Então, a justificação, a justificação dos nossos pecados é dado por Deus a partir do momento em que você realmente crê, acredita realmente no que Jesus veio fazer nessa terra, no trabalho que Jesus teve, na morte da cruz, no derramamento do sangue. Então, é muito importante nós entendermos o seguinte: os religiosos têm aquilo como se fosse somente eu aceitei a Jesus e está tudo bem, está tudo tranquilo, dou minha oferta, dou meu dízimo e está tudo na paz, né? Então, para você poder ser justificado, para você realmente ser filho de Deus, e você, entre aspas, né, o adorador, verdadeiro adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, é Deus quem vai te justificar. Não é o pastor que te justifica. Não é você aceitar Jesus que te justifica. É Deus que olha para você e diz assim: não, você creu no trabalho de Jesus, você creu na obra que Jesus fez, você creu no derramamento do sangue, você crê que, de repente, o sangue de Jesus Cristo nos perdoa, nos purifica de todo o pecado, então eu te justifico. Só que não tem só a doutrina da justificação, tem a doutrina da regeneração também, é o nascer de novo. É o que está faltando para muita gente, é andar de novo, numa novidade de vida, entendeu? Não, o religioso não nasceu de novo. Ele não nasceu. Então, são três doutrinas que eu acho muito importante, que é a doutrina da justificação, é Cristo que nos justifica, é Deus que nos justifica, não são as outras coisas, e a questão da regeneração, a doutrina da regeneração. Para eu ter a minha mente renovada, eu preciso ter a minha mente, sabe, totalmente transformada, né? Passar por essa doutrina da regeneração, né? Fazer de novo, tornar-se novo. E tem a doutrina da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, são três coisas muito importantes hoje, que não abala para quem está
passando por essas fases, para quem justificação, regeneração, santificação, nada te abala. Você vai ficar tranquilo sabendo que Deus está no controle de tudo. Se Jesus voltar hoje, você sobe. Isso aí. Podemos ir para a próxima pergunta, pastor? Eu estou tranquilo. Aleluia. Sim, eu só queria lembrar o seguinte, por isso que eu fiz a segunda pergunta, quando nós dissemos, existe mentes de cristãos que ainda não foram renovados? Não foram. Aí o senhor respondeu, existe, são os religiosos. Yes. Certo? Yes. Se você for pensar direitinho nos religiosos, é aquele que faz a oração do mesmo jeitinho, é aquele que faz a prece do mesmo jeitinho, é aquele que faz, sabe, não tem um certo relacionamento mais profundo com Deus. Eu indo na igreja, dando minha oferta, meu dízimo, está muito bom. Não me envolvo com mais nada. Eu queria pedir licença ao âncora nosso, Anderson, e deixar um testemunho rápido, muito rápido, que eu fui, antes de cristão, fui religioso, dentro da Assembleia de Deus. Eu fui religioso tomando Santa Ceia. Eu fui religioso cantando no coral. Até que um dia eu chamei meu pai, pastor Eloy, que por certo está me ouvindo, e disse a ele, já casado, eu disse, dá para o senhor vir em casa? Ele foi. E eu estava só e eu disse assim, pastor Eloy, eu preciso de um favor do senhor. Ele me olhou e disse, o que é? Eu falei, pergunta se eu quero aceitar Jesus como Salvador. Se eu responder sim, o senhor diga para eu levantar a mão. Se eu levantar a mão, o senhor manda eu ajoelhar. Se eu ajoelhar, o senhor coloca as mãos sobre a minha cabeça e ore por mim. E isso ele fez. E quando eu levantei chorando, eu disse, meu pai, se o senhor pensou em ter um filho para lhe substituir no ministério, esse filho sou eu. Logo em seguida, tirei tudo o que desagradava a Deus. Deixei de ser religioso e daí para frente eu passei a ter uma mente renovada. E graças a Deus, até hoje. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Pastor Israel, vamos lá. Eu sei que o senhor não está fugindo da pergunta, mas ela vai chegar. É agora. Como é que é a musiquinha? Não, essa musiquinha não. Essa musiquinha não presta. A pergunta polêmica nossa, pastor, a gente brinca, né? Pergunta polêmica, mas na verdade ela é uma pergunta muito séria, é uma dúvida que muitas pessoas têm, porque há uma divergência, pastor Israel, daqueles que se dizem, né, especialistas da mente humana, psicólogos, psicanalistas, todas essas pessoas que trabalham, né, até mesmo com a neurociência, em relação à homoafetividade. Existem aqueles que defendem a tese de que a característica ela é biológica, a pessoa nasce já homossexual. Tem aqueles que defendem a tese dos traumas ainda intrauterinos. E tem, né, aqueles que defendem a tese de que, na verdade, a pessoa nasce uma folha em branco e o que acontece é, na verdade, um desvio de conduta no meio do caminho. O que a gente sabe é que tudo está acontecendo ali na mente da pessoa. E nós temos aqui um homem de Deus especialista na mente humana. Então nós queremos ouvir desse especialista, deste homem de Deus, o que o senhor tem a dizer sobre esse assunto. Não sou homofóbico. Okay? Primeira coisa. De maneira nenhuma. É muito importante entender isso. Mas quando você vai estudar a genética, você percebe que não existe uma terceira opção. A genética te dá para você, ou você vai ser homem, ou você vai ser mulher. Está me entendendo ou não? Estou entendendo, pastor. Então, geneticamente, pela genética, por estudos genéticos, não existe um terceiro grupo. Só existe dois grupos, né? Macho ou fêmea, homem ou mulher. Não existe um terceiro grupo assim por diante.
Para eu poder responder essa pergunta para você um pouco mais profunda, vamos dizer assim, trazendo outros detalhes, a gente precisaria de um tempo maior, porque eu teria que entrar no campo, por exemplo, hereditário, eu precisaria entrar num campo, de repente, de abuso, e teria que entrar, de repente, num campo espiritual. Você está me entendendo ou não? Estou entendendo, pastor. Então, é muito importante, por exemplo, um assunto desse, se você for buscar direitinho, estudar a questão do homossexualismo, é muito importante você ver a questão genética, né? Sim. A história dos pais, a história dos avós, sabe? Aí tem fios espirituais, aí tem fios genéticos, aí tem fios de história de família, sabe? Se a gente for partir para isso daí, a gente teria que fazer alguma coisa mais abrangente. Segundo, vamos dizer que, de repente, eu vou dizer pelos estudos aqui nos Estados Unidos, né? Quase que 99% das pessoas que foram abusadas quando crianças, quando pequenas, ela tem uma forte tendência a ser um gay ou ser uma lésbica, vai depender da pessoa, né? O que aconteceu, por quanto tempo e assim por diante. Existem organizações aqui nos Estados Unidos que defendem essa tese muito forte. Eles falam em 99% das pessoas que foram abusadas. Tem umas que ficam guardadas, não tem trauma, segura aquilo lá dentro e administra. Tem outras pessoas que têm o trauma e não conseguem administrar. Tem outras pessoas que partem para o lado do homossexualismo, né? E tem o lado espiritual. O lado espiritual é onde mais pega, né? Só que o lado espiritual, poucas são as pessoas que acreditam que o mundo espiritual possa estar tremendamente investindo nessa área, né? Então, hoje, por exemplo, você vê filmes mulher beijando mulher, filmes homem beijando homens, duas mulheres constituindo uma família, dois homens constituindo uma família. Hoje nós estamos vendo algumas, entre aspas, aberrações e assim por diante. Deus está feliz com isso? De maneira nenhuma. Deus não tem prazer nessas coisas, nessas atitudes. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Romanos, você vai ler lá no capítulo 1, capítulo 2, que Deus os entrega ao curso desta vida aqui, né, da caminhada. Mas a grande verdade é que existe no mundo espiritual, existem demônios que só trabalham nessa área, da prostituição, do adultério, só trabalha na área da lascívia, está entendendo? Que deturpa a mente do homem. Deixa eu dizer algo para você. Um homem ou uma mulher, principalmente o homem, porque o homem gosta mais disso, né? Que vai, de repente, ver no computador ou no laptop dele, algo parecido assim, ele vai ver figuras, me faltou o nome agora, figuras de mulheres. Pornografia, isso. A pornografia arrebenta com a mente do ser humano. Se a pessoa for viciada em pornografia, se é uma mulher, ela não suporta ver um homem bonito ou atraente. Se é um homem, ele não suporta ver uma mulher bonita, atraente. Além disso, a mente pornográfica, já totalmente deformada, vamos dizer assim, ele consegue sentir o cheiro, ele consegue ver, sabe, o outro espírito da prostituição que está numa outra pessoa. Ele identifica, sabe, existe uma identificação no mundo espiritual. Quando você olha para uma pessoa, você diz assim, ali tem uma Dalila, é ou não é? Ali tem uma pessoa que você sente no ar, você sente através dos teus olhos,
de que existe um espírito ali de atração, existe um espírito ali de envolvimento. Se a gente não toma cuidado, não guarda, você acaba caindo. Então, essa questão, por exemplo, do homossexualismo, né, do terceiro grupo, geneticamente é provado que não existe terceiro grupo. Geneticamente, não tem como. Né? Tá, eu nasci assim, você não nasceu assim. Alguma coisa aconteceu. Você falou de intrauterino, né? Tem muitas coisas que eu poderia falar aqui que muita gente não vai aceitar, né? Mas eu vou fazer o quê? Você tá me dando a chance de falar, então eu vou falar, né? Eu não sou muito a favor da mulher grávida tirar fotografia da barriga dela, do ventre dela, e expor em fotos no Facebook, em fotos, sabe? Porque você não sabe quem é que está por detrás. Você não sabe que tipo de pessoas que estão vendo aquela foto, né? Expondo, sabe aquelas fotos que muitas mulheres colocam, né? Como se fosse... O mundo espiritual é muito complexo, né, pastor? E é profundo. A pessoa mostra a barriga dela achando que era a oitava beleza do mundo. E não é. Você não sabe o que está acontecendo por detrás disso tudo. E também existe aquelas pessoas, aquelas mulheres que já fazem voto num terreiro de Umbanda, num centro, sabe? Em alguma coisa assim envolvendo o mundo espiritual, já invocando seres, né? Então, preste atenção nisso. Eu vou tocar num assunto agora um pouquinho mais profundo aí, e quem quiser pode ir para Google depois estudar, né? Vou até te dar um destaque agora, então, aqui, ó. Mas deixa eu olhar para vocês, que eu fico melhor assim, olhando para vocês dois, né? Volta vocês dois. Isso, assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês dois que é muito importante, né? Vamos fazer uma suposição que tem uma menina que esteja dopada, cheirando cocaína, ok? Aí vem um rapaz também viciado e os dois têm um relacionamento sexual e ela fica grávida. Aquela criança, quando nasce, ela nasce com um síndrome. Ela não escolheu nascer sem a síndrome da droga. E ela não pode responder judicialmente, inclusive, lá na frente, por atos. Então, muitas vezes, você vê uma menina de 12 anos que já está na prática da prostituição ou na prática das drogas, e você não sabe o que foi, vai ver lá atrás o que aconteceu. Aqui nos Estados Unidos aconteceu um fato muito interessante. Uma menina com 14 anos, 15 anos, ela se encontrou com um rapaz, ambos se drogaram e tiveram um relacionamento, né? E ela matou o rapaz. Foi presa. Aí juntou um grupo de advogados e conseguiram, depois de 15 anos, provar a inocência dela pela síndrome da bebida alcoólica. A bebida alcoólica, sabe, quando ela foi fecundada já com tanto o pai e a mãe alcoolizados e dopados com drogas. Então, tem muitas coisas, Anderson e pastor Isaac, tem muitas coisas, rapaz, que a gente precisaria tratar isso mais a sério, sabe? Principalmente dentro das nossas igrejas, porque as pessoas vêm para buscar esse refúgio e muitas vezes elas necessitam dessa ajuda, porque a gente não conhece lá atrás, a gente não sabe o que aconteceu com o avô, com a avó, não sabe o que aconteceu com o tio, com a tia, com o pai, com a mãe. Não existe uma história hereditária lá atrás para a gente saber o porquê que a pessoa está levando a vida do jeito que está. Jesus salva, salva, Jesus cura, cura, Jesus batiza, batiza, prepara o homem para levar para o céu. Sim, Senhor. Jesus faz grandes coisas, mas existem muitas pessoas que aqui na mente, seus sentimentos, suas emoções, estão trazendo, sabe, puxando hereditariamente para as suas vidas e levando, e o pior de tudo, passando para os seus filhos. É isso aí. Está me entendendo ou não? Então, tem certas coisas, por exemplo, que a gente pode tratar disso, a gente precisaria, inclusive, preparar um pouquinho mais essa situação, para você poder
mostrar isso, né? Geneticamente falando, mostrar hereditariamente falando, você mostrar, de repente, a questão da pessoa ser molestada e também a questão espiritual. Tem muitos, eu não sei se você já percebeu isso, mas tem trejeitos que o homem ou a mulher não perde, mesmo aceitando a Jesus. Ela não perde, aquela pessoa não perde, são trejeitos. É porque a mente daquela pessoa foi tão arrebentada, foi tão destruída, foi tão corrompida, rapaz. Só o poder de Deus, sabe? Só o poder de Deus. Deus ama a criatura, ama. É claro que Deus ama a criatura, foi Ele quem criou. Mas Deus não ama o ato que essa pessoa está fazendo, entendeu? Não. Entendi, pastor. Olha, o nosso horário passou muito rápido, pastor. Nós já estamos com mais de 1 hora de live, 1h05 já. Agora, eu queria ficar aqui pelo menos mais 10 minutos com o senhor, mas vai depender do pessoal que está acompanhando. Se eles concordarem em digitar fica, aí a gente fica mais 10 minutos, porque tem mais umas perguntas boas aqui. Vamos esperar o pessoal manifestar a vontade deles, né? Eu acho que tem muita gente digitando fica. Então, eu espero, estou torcendo para eles digitar fica, porque tem perguntas boas aqui ainda, perguntas polêmicas. Vamos lá. Começou já, ó. Fica, já mais outro fica. E me convence fácil, nem precisa muito fica não, viu, pastor? Eu faço essa onda toda, mas fica já me convence a ficar. Tá certo. Pastor Israel, eu quero aproveitar. Olha, vixe, já encheu de fica aqui agora, então vamos ficar. Eu quero aproveitar uma pergunta que o Fábio Andrade fez logo no início. Nós vamos voltar agora um pouquinho para o assunto da pandemia. Eu vou até colocar a pergunta dele aqui na tela para o senhor ver. Olha que pergunta interessante. A paz do Senhor, boa noite. É o Fábio de Araraquara. Pastor Israel, nessa pandemia, até onde é Deus e até onde é culpa do ser humano? Desde já agradeço, Deus abençoe a todos vocês. Fábio, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Deus não sente prazer na morte do ímpio, né? Deus não sente prazer no sofrimento do ímpio ou das pessoas. Deus não sente prazer na enfermidade. Deus não sente prazer na situação em que nós estamos passando. Deus não sente prazer de ver a igreja fechada. Deus não sente prazer, de repente, de ver a gente isolado. Deus não sente prazer, de repente, ver você com medo de um coronavírus, né? Medo da morte, medo de ser contaminado. Deus não sente prazer nessas coisas. Porém, a igreja está na terra. Nós não estamos no céu, nós estamos na terra. Então, nós passamos por esses momentos difíceis. Então, como nós pregamos que Deus está no controle de tudo e todas as coisas, então, por mim, Deus está permitindo. Agora, se o pastor quiser que eu defenda uma tese, eu tenho a minha tese com relação ao coronavírus, né? Com relação ao DNA do coronavírus, que já era muito conhecido, né? 2002, 2012 e agora 2019. Por isso que é nova coronavírus, o Covid-19, por quê? Porque ela teve uma mutação no DNA. Então, quando se faz a mutação no DNA, eu pergunto, foi feito em laboratório ou o próprio coronavírus fez a mutação dela? Então, na minha perspectiva de ver, eu acredito que o coronavírus passou por algum procedimento, né, de mudança, de mutação, de DNA, dentro de um laboratório. E, infelizmente, fugiu dali e foi disseminado da forma como foi disseminado, né? Agora, tem muitos laboratórios no mundo, inclusive no Brasil, aí na Fiocruz, São Paulo e tal, que trabalha no vírus, no coronavírus. O coronavírus é um velho conhecido, né? Ele não é nada. Tanto é que em 2012, quando teve o início de uma pandemia, todo mundo se preparou para fazer a vacina. Como foi contida, pararam.
e foi lá na China que começou em 2002. Em 2012 começou uma pandemia no mundo árabe. Quando ia se espalhar, vamos fazer a vacina, pararam de fazer a vacina porque foi contido. Dessa vez agora, que pegou todo mundo desprevenido, eles não estão parando, não. E outra coisa, já estão se preparando para novas pandemias que virão, que podem surgir, ninguém sabe de onde. A Organização Mundial da Saúde não permite ser declarado, por exemplo, a origem do coronavírus 19. A origem. Por quê? Porque isso pode causar problema. Mas a gente que estuda um pouquinho, a gente tem um pouquinho de entendimento dentro da biologia, de laboratório, alguma coisa assim, eu tenho minhas dúvidas se isso não foi, de repente, programado, se não foi elaborado, se não foi, sabe, realizado dentro de um laboratório, e, entre aspas, pode estar fazendo teste no animal, numa ave, e aquilo fugiu e entrou, né? Eu sei que tem vários países hoje, inclusive os Estados Unidos, que estão apontando o dedo, né? Estão dizendo, olha, nós sabemos de onde esse negócio veio, né? Estão apontando o dedo, né? Pastor, então, e a gente observa, né, que a OMS, principalmente, é uma bagunça. A gente está observando as últimas notícias que está acontecendo. Uma hora diz, depois desfaz aquilo que diz. Eu fiquei sabendo hoje que eles nem descobriram ainda se realmente manga com leite mata. Você acredita? Eu acredito, viu, rapaz? Eu acredito. A grande verdade é que o dinheiro, ele corrompe, né? A Bíblia fala assim, as más conversações corrompem o bom costume, né? Então, isso tudo, muitas vezes, a gente não sabe por detrás disso tudo a verdade. A grande verdade é que existe uma mentira aí, existe um negócio oculto aí que ninguém está sabendo até hoje, e está todo mundo quieto para não estourar uma terceira guerra, vamos dizer assim, não estourar nada, exato, né? Mas isso daí trouxe para muita gente, né, um sentimento de impotência. Nós que somos pastores, nós estamos tendo esse sentimento de impotência, igreja fechada. Meu Deus do céu, quem é que aguenta? O empresário impotente, os aviões tudo em terra, as lojas tudo fechado, os comércios tudo fechado, você trancado dentro de casa, por causa de um vírus, de uma molécula que com água e sabão você mata. Exato. Me entendeu ou não? E tem algumas coisas, se você me der alguns minutinhos aí, eu vou aproveitar esse lance, porque já deu para perceber que nós estamos alcançando em muitos lugares, né? Está entrando o inverno no Brasil. Okay? Então, se você ficar gripado, ficar resfriado, não deite, fica sentado. Vai andar um pouquinho, porque quando você deita, a parte de baixo do pulmão pode ficar contaminada. Aí você pode ter um problema ali de pneumonia. Então, você não deita, senta, anda. Se alimente bem. O problema todo nosso, do nosso organismo, chama-se imunidade. Se você está se você tem gripe 2, 3 vezes, 4 vezes por ano, se você está tendo infecções 2, 3 vezes por ano, né? A imunidade do teu corpo está baixa, então você precisa ir para o Google e procurar alimentos que me ajudam na imunidade, né? Agora, preste atenção nisso. Me dá esse tempo que está sendo muito importante para nós, né? Por que 75% dos mortos no mundo inteiro são pessoas de idade? São pessoas acima, né, de idade. Primeiro, 70 anos, né? Primeiro, a pessoa da terceira idade, me desculpa, me perdoa, em nome de Jesus, né? Mas vamos conversar aqui. A pessoa da terceira idade, se você deixar, ela não bebe água. A pessoa da terceira idade, se você deixar, ela não se alimenta direito. A pessoa de idade, se você deixar, ela não gosta de se banhar.
Entendeu? A pessoa de idade, se você deixar, ela não gosta de fazer exercício. E nós cometemos um erro muito grave com as pessoas da terceira idade. Fala para a mamãe, para o papai, para o vovô, para a vovó. Vai deitar, vai descansar. Não, não anda, não. Não, bota ela para andar. Bota ela para fazer. Bota ela para ir. Porque quando você faz isso, você está ajudando a terceira idade a entrar numa depressão. Então, preste atenção. A imunidade da terceira idade ela é baixa. Não se alimenta direito, não toma banho direito, não toma água direito, não faz exercício. Existe um exercício pulmonar que eu ensino no seminário e muitas vezes as pessoas falam para mim, pastor, para que isso daí? Mas é importante, é você aspirar e guardar, ou segurar o teu ar 5 segundos, depois soltar. Fazer isso 5 vezes. Por quê? Porque você expande o teu pulmão. Então, a gente da terceira idade fica muito assim, não é? Aí você comprime o pulmão. Mas, pastor, eu acho que hoje não é só a terceira idade, não. Eu tenho um amigo que também não gosta de tomar água, não come direito e também não gosta de tomar banho, ele só tem 25 anos. Não, então tem que conversar com ele. Deixa eu te falar. Precisa conversar com ele. Deixa eu te falar outra coisa para você, que é muito importante também, é a questão da imunidade da pessoa, né? Agora, e ele está assistindo, Deus está falando com ele, viu? Agora, presta atenção. Aqui. A obesidade mata. Sim. A obesidade mata. Esses dias agora atrás, Deus está falando comigo. Esses dias atrás, é bom, esses dias atrás perdemos uma cantora gospel, né? Foi Covid? Foi, mas era obesa, então já tinha problema de coração, de respiração, já tinha alguns comprometimentos. Agora, presta atenção numa outra coisa também. Viver só de lanche não dá certo. Por que em Nova York muita gente morreu? Está me entendendo ou não? Muita gente comendo só de McDonald's, só comendo de Burger King, só... Está me entendendo? Outra coisa também é o seguinte, quem fuma, quem bebe, me entendeu ou não? Quem cheira. Então, quando você vai fazer um levantamento das pessoas mais novas que morreram, ou tem problema de saúde, ou tinha problema de passar a noite inteira em claro. Então, vai depender muito do tipo de vida da pessoa. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa morreu com o coronavírus ou a pessoa morreu do coronavírus? Porque tem essa diferença, tem o com e do. Me entendeu, não? Aqui nos Estados Unidos está tendo, inclusive, estão fazendo aí uma não seria uma pesquisa, mas um inquérito, saber por que a maior parte dos velhos que moram em asilos morreram. Teve asilo, casa de cuidar de pessoas de idade, terceira idade, 46 pessoas morreram. Fechou o asilo. Por quê? Por que morreram? Por que a falta de cuidado? Então você tem teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, você tem um cuidador, uma cuidadora aí. O cuidador chega e diz assim, seu José, vamos tomar água? Ele fala, não quero. Ela fala, tá bom. Vamos jantar? Não quero. Tá bom. Vamos almoçar? Não quero. Tá bom. Vamos levantar? Não quero. Tá bom. Não, você tem que fazer essa pessoa ser participante, né? E a gente poderia entrar em outras coisas para falar a respeito da terceira idade. Mas vamos eu ouvi, esses tempos atrás, uma pessoa dizendo que o coronavírus, na verdade, para algumas pessoas, ele só está enterrando muita gente que já estava morta. Sim. Predisposta. Pastor, eu queria ficar muito mais tempo aqui para a gente trocar ideia, bater esse papo. Eu vou entregar agora aqui para o pastor Isaac fazer uma última pergunta. Aí depois eu faço uma última pergunta. E nós vamos depois caminhar, comer saudável, beber água e tomar mais um banho. Pode ser? Isso, pode. Então tá bom. Pastor Isaac, é com o senhor. Eu fico na minha palavra já de gratidão ao pastor Israel Marcelino e aconselho, dentro da meu pequeno conhecimento, que use o capacete da salvação. Yes. Porque é uma proteção biblicamente e espiritualmente maravilhoso para ataques na nossa mente. E agradeço imensamente a sua colocação. Realmente, eu já estou dentro da faixa de risco e, juntamente com a minha esposa,
porém a nossa imunidade tem sido de uma maneira central. Temos, conforme os seus aconselhamentos, temos feito, e realmente as autoridades de saúde, a sua palavra agora, a sua vida, materialmente falando, de saúde, ela é totalmente diferente a partir do momento que você investe na sua saúde, também no seu alimento, principalmente no problema da água. Nós tivemos um problema seríssimo, quase perdemos em São João da Boa Vista o pastor Eloy, que graças a Deus hoje está e completou em maio 93 anos, por falta d'água. Yes. Por falta d'água. O médico, inclusive, da nossa igreja, Dr. Moraes, nosso amigo, um grande médico, sua esposa, Dr. Almerinda, e agora seu filho, o Dr. Rodrigo, foi quem Deus usou para tirá-lo daquela dificuldade de saúde, inclusive com dificuldade mental. Sabe por quê? Falta de água. Foi corrigido rapidamente e ele retomou a sua saúde. Então, queridos, você que está, quero te agradecer o público, os nossos irmãos que têm nos presenteado com a sua presença, os nossos amigos aí nos Estados Unidos, amigo do pastor Israel é amigo nosso, a sua digníssima esposa Manleia, nosso abraço, aos seus filhos, e obrigado por esse momento especial que o senhor dispensou. Eu não estou dizendo que o senhor perdeu, mas um grande tempo que o senhor investiu, primeiramente para mostrar que o único caminho é Jesus Cristo, segundo uma série de outras informações excelentes. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Isaac. Fala, meu pastor é top, né, pastor Israel? Ele é. Ele é, né? Ele e graças a Deus eu posso chamá-lo tanto de pai, como de sogro, como de amigo. Aleluia. Ó, top demais. Pastor, antes de nós encerrarmos, então, eu quero fechar aqui com uma pergunta para o senhor, porque agora o senhor será o nosso professor. O senhor vai nos ensinar agora alguns comportamentos que nós precisamos desenvolver. Porque diariamente, pastor Israel, nós somos expostos, né, na rua, desde o momento em que a gente sai para o trabalho, nós somos expostos a todo tipo de lixo. Lixo no trânsito, numa fechada, aí às vezes é lixo numa buzinada no semáforo, é lixo com aquele cliente estressado que muitas das vezes a gente enfrenta, é lixo no xingamento do chefe, e tudo isso, para a mente, é lixo que nós vamos acumulando durante o dia. E se a gente não aprender a desenvolver o hábito de limpar, de fazer uma faxina na mente, antes de chegar em casa, o que pode acontecer? Nós vamos vomitar esse lixo em cima de pessoas que não têm nada a ver com esse problema, que é a nossa família, que merece, na verdade, o nosso melhor, a nossa mente saudável. Então, eu gostaria de aproveitar essa excelente audiência que nós estamos tendo aqui hoje com esta live. Eu gostaria que o senhor nos ensinasse a como fazer uma faxina diária na nossa mente, para que depois de um dia, porque ninguém está imune, nós podemos ter um dia estressante no trabalho, mas aí antes de chegar em casa, nós vamos fazer aquilo que o senhor ensinar, nós vamos fazer essa faxina para chegar em casa com a mente saudável e amar a nossa família. Eu vou passar para vocês o que Deus muitas vezes ministra a minha própria vida, né? E muitas vezes eu passo isso para nos seminários, né? A gente, depois de um dia de trabalho, normalmente quando você chega, você vai tomar um banho, né? Aquela água refrescante, aquilo tudo lá te alivia o teu corpo, vamos dizer assim, né? E o teu banho da cabeça aos pés, né? Você não vai tomar banho de toalhinha, né? Você vai tomar um banho de cabeça aos pés, com sabonete, você vai ficar cheiroso, né? Então, presta atenção nisso, que é muito importante. Pegue todos os dias. Se não der 30 minutos, pega 15 minutos. Não vou falar 1 hora, que a pessoa já desiste, ok? Se você quiser fazer 1 hora, você faz. 15 minutos ou 30 minutos.
de leitura da palavra de Deus. Coloca o sonzinho que você mais gosta de um louvor, ok? Tira 15 minutos de meditação. 15 minutos de meditação, ok? E faz a tua oração, dá um beijo nas crianças, um beijo na esposa e vai dormir. Presta atenção, se todo ser humano fizesse esse período de meditação que nós fazemos, leitura da palavra de Deus, e no Evangelho, oração, 15 minutos a 30 minutos, ninguém iria ter depressão, nem ansiedade, ninguém iria ficar estressado. Por quê? Porque esse tempo que você tem, os psicólogos, os psiquiatras já descobriram que todo ser humano precisa de um livro sagrado, precisa de uma religião e precisa de uma meditação. E nós temos isso. Então, se você fizer isso, ter o capacete da salvação na tua cabeça, na tua mente, está me entendendo ou não? Você entendendo e compreendendo que o teu dia a dia está ali na rua, você está enfrentando o mundo, você está enfrentando o pecado, você está enfrentando a carne, você está enfrentando o próprio diabo, você é uma pessoa espiritual. Então, quando chegar no final do dia, você se reabastece. De manhã, não comece o dia sem oração. Não comece o dia sem oração. Começa colocando o dia na presença do Senhor. É o dia que Deus preparou. Ora a Deus. Pede ali 5 minutinhos, 10 minutinhos. Ora ao Senhor para depois você sair para o trabalho. Peça para o Senhor abrir todas as portas, te guardar, te esconder. Nós precisamos estar escondidos no esconderijo do Altíssimo. 10.000 cairão do teu lado, sabe? 1.000 à tua direita e você não será atingido. Então, aleluia. A grande verdade é que a gente não precisa fazer 3 horas de oração, a gente não precisa passar a noite, não. É uns minutinhos de meditação. Olha, para nós que somos evangélicos, para nós que somos crentes em Cristo Jesus, o melhor medicamento para a nossa alma, você não encontra medicamento para a alma. Você encontra medicamento para o teu corpo, para a alma não. O melhor medicamento da nossa alma é a palavra de Deus. É ela que cura, é ela que sara. Olha, a palavra de Deus é água para limpar. Ok? Se você lê a palavra de Deus limpa até uma mente pornográfica. Segundo, o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa mente, purifica o nosso pecado. A palavra lava, o sangue de Jesus purifica e o Espírito Santo santifica. Aleluia! Glória a Deus! Não entendeu, não? É isso aí. Por isso que nós somos mais do que vitoriosos. Pastor Israel, por favor, ore por nós, ore pelo Brasil, ore pelas famílias, ore pela igreja de Cruzeiro, por todos esses irmãos que aqui investiram esses minutos com a gente. Eu estou tão feliz, eu aprendi tanto aqui esses minutos com o senhor. Se eu tivesse do seu lado, eu dava até um beijo na sua bochecha agora. Mas como a gente está longe, aí não tem jeito. Antes de orar, me dá um minutinho só para mim. Pastor Isaac está aí, vocês, tem muita gente de Cruzeiro. Depois que passar essa pandemia, nós vamos precisar, Deus tem colocado isso no meu coração, tem passado isso para alguns companheiros. Nós vamos precisar montar equipe de visitas, visitar os nossos irmãos que de repente estão faltando, vai ter que precisar equipe de visita, fazer evangelismo pessoal, evangelismo em massa, sabe? Isso daqui vai ser prioridade para a gente depois disso tudo. Por quê? Porque vai ter muita gente enferma em casa, com o coronavírus na alma, na mente. Não vou fazer, não vou sair, vai ficar em pânico, e não vou na igreja dar um abraço. Já pensou você na igreja alguém fazer assim? Vai ficar todo mundo espantado querendo. Está amarrado, em nome de Jesus, a gente vai falar. Então, nós temos que estar com a nossa mente preparada de que o Senhor está conosco. No meu entendimento, Anderson, pastor Isaac, no meu entendimento, ninguém vai embora antes da hora. Não, com corona ou sem corona, o Senhor é que nos sustenta. Tem gente que está achando que Deus não está no controle. Deus está no controle de tudo, sim, de todas as coisas. Então, nós podemos estar
tranquilos, porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem guardado. A minha esposa, tanto eu quanto a minha esposa, eu vou fazer 70 anos. Então, tanto eu quanto a minha esposa, nós estamos no grupo de risco. A minha esposa tem ainda diabetes, algumas coisinhas assim, né? Mas a grande verdade é que o Senhor é que tem nos sustentado, o Senhor é que tem nos guardado, né? Imagina a gente longe de tudo. Eu estou longe dos filhos, eu estou longe dos netos, eu estou longe das noras, eu estou sozinho, eu e minha esposa aqui sozinho. Se não é a live para a gente poder entender, conversar e falar com um bocado de gente, a gente ficava aqui dentro dessa caverna. Mas Deus é bom, lindo e maravilhoso. Eu desejo a vocês saúde mental, saúde com excelência. Pensa com excelência, pensa que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus é lindo, que Deus nos ama. Pensa que a cobertura vem dele, é ele que nos guarda. Nós temos que obedecer à autoridade. Sim, Senhor, constituída por Deus, vamos obedecer. Mas a palavra de Deus não fica presa, ela tem liberdade para andar, para ir para qualquer lugar e encontrar um coração aflito, um coração que necessita. Aleluia, pastor. Eu estou quase rodando no manto aqui, hein? Meu abraço para vocês. Vamos orar, então? Vamos orar, pastor. Ore por nós. Nosso Deus e nosso Pai, Sim, Jesus. chegamos diante do Senhor. Queremos te agradecer, sentimos Pai. a tua presença, Queremos te agradecer por essa live, Senhor. Queremos te agradecer por cada irmão, Senhor, por Senhor, todos que aqueles investiu que nos esse ouviram, tempo de que qualidade aqui participaram. conosco. Quero colocar Abençoe diante do essa Senhor, igreja, pastor a igreja de Isaac, Cruzeiro, toda a Pai. Abençoe a vida diretoria, do pastor toda a Israel. igreja de Senhor Deus Cruzeiro. Quero colocar, Senhor Deus, todos aqueles que ouviram e participaram dessa live. Que o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado para todos sempre. Nos abençoe, nos guarde, nos orienta. Senhor, guarda a tua igreja e guarda o teu povo, que nós possamos estar escondidos no Senhor. Ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Receba o abraço, pastor Israel, de toda a igreja de Cruzeiro, de todos aqueles que nos acompanharam aqui nesta live. Amém. Que Deus possa recompensá-lo grandemente, tá bom? Amém. Esperamos do Senhor aqui para um próximo seminário, né? Vamos esperar tudo isso passar. Com certeza o senhor vai voltar à igreja de Cruzeiro. Nós vamos ter aqui muito tempo de qualidade, tá? Eu quero deixar um último recado aqui para todo mundo que está nos assistindo. O recado é o seguinte: depois da live, desliga. Vamos lá comer saudável, tomar água e tomar banho novamente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Israel, que Deus abençoe. Eu vou desativar o dela. Muito obrigado, pastor Isaac. Só para dar um último recado aqui para o pessoal que está nos assistindo, tá bom? Deus abençoe. Vejo vocês logo mais.